E aí, Dev! Seja bem-vindo à nossa aula de criação de API com persistência de dados em MongoDB. Cara, que nomão! A gente já entendeu, a gente já sabe o que é uma API. Eu já expliquei o que é essa questão de persistência de dados, né? Que é registrar os dados efetivamente em algum banco de dados. E eu já falei que a gente vai construir o nosso banco de dados com o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, Not Only SQL, não é apenas SQL, ele trabalha por documentos, coleções e ele trabalha também com arquivos JSON. É um banco de dados extremamente versátil, simples de se trabalhar e é por isso que a gente vai trazer ele aqui para vocês, junto com o Node, junto com a API de Node que a gente construiu em memória. Você já está vendo minha tela aí? Você está vendo que eu estou com os meus arquivos, né, da minha API aberta, Node Modules, Index.js, package.json, package lock, e eu deixei aberto aqui as propriedades do Node Module. Por quê? Para te mostrar o tamanho dessa pasta. Então ela tem 3,664 megabytes, e isso não parece muito, gente, mas para programação isso é muita coisa. E na verdade essa pasta Node Modules ela nem tá tão grande porque ela só tem o Express, mas olha aqui embaixo, ela contém 1.128 arquivos, 258 pastas, é muita coisa que tem dentro dela. Então, toda vez que a gente for versionar o nosso projeto, seja com Git ou seja copiar para algum drive, alguma coisa do tipo, a gente nunca vai subir essa pasta junto. E aí eu vou te mostrar como a gente vai executar o nosso projeto sem ter essa pasta, se a gente copiou apenas os arquivos. Eu já vou abrir para vocês aqui a nossa pasta, a gente está em CRUD em memória, a gente vai fazer agora o CRUD em MongoDB. Essa é a pasta do CRUD em MongoDB. Eu copiei apenas os arquivos index, package.json e packagelock.json. Esses arquivos são necessários para a gente começar o nosso projeto. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar com o botão direito, vou abrir com Code, e ele vai mostrar para mim aqui no VS Code esses arquivos normalmente. Porém, quando eu abrir o meu terminal, a gente já conhece, Ctrl aspas simples, e executar o meu projeto, então npm run dev, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro. Ele não conseguiu achar o módulo express. Por quê? Porque esse módulo está dentro da pasta Node Modules. E cadê essa pasta? A gente não copiou ela, né? É uma pasta pesada, a gente sempre deixa ela para trás. Existe algo muito importante dentro de Node que vocês precisam entender, que é a questão do package.json das suas dependências. Lembra que eu falei? Tudo que a gente instala aqui no nosso projeto fica aqui nas nossas dependências, então Express, NodeDemon. Para a gente reinstalar o Express e o NodeDemon, basta a gente abrir o terminal e digitar npm-i. O que esse npm-i está fazendo? Ele está vindo aqui na minha pasta package.json, olhando para as dependências e baixando as dependências nessa versão específica, na versão 4 do Express e na 2 do NodeDemon. Então, olha que interessante. Agora eu vou limpar aqui o meu terminal e vou rodar npm run dev. Então, rodando o nosso npm run dev, agora o servidor está rodando normalmente, está funcionando o nosso projeto sem problema nenhum. Vou fechar aqui, dar um kill terminal na nossa pasta. E olha que simples é a gente pegar um projeto sem essa pasta Node Modules, que é uma pasta pesada para ficar transportando, pegar apenas os arquivos, que é muito leve, e levar para onde a gente quiser. É muito simples, é muito legal, né? A gente vai aprender uma coisa muito importante nessa aula, tá? É uma aula de introdução ao Mongo e a gente vai ver bastante coisa introdutória. Primeira coisa, o que a gente não fez ainda no nosso projeto é versionar ele. O que é versionar? É transformar o nosso código em várias versões, né? Existe um gerenciador de versões de código chamado Git, que é o gerenciador mais utilizado no mundo inteiro. Foi criado pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Mas para você utilizar ele, você precisa entrar nesse site que você está vendo na tela aí, git-scm.com/downloads, e fazer o download para sua máquina. Ele identifica já o seu sistema operacional, ou você pode escolher aqui o sistema que você quiser. Fez o download? Next, 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 joga para frente aí, é um instalador bem simples. Com isso, você vai ser capaz de versionar os seus códigos dentro do seu computador, versionar os seus projetos de uma forma geral. O VS Code, ele já tem uma estrutura para versionamento muito legal, que é esse Source Control. Então aqui na minha lateral esquerda eu tenho o Explorer, o Search, onde a gente viu aqui as extensões, o Thunder Client, a gente tem aqui o Source Control. E o Source Control é um plugin dentro do VS Code que vem de forma nativa, você não precisa instalar nada, que ajuda a gente nesse versionamento de código. E aí, aqui, se você não tem GitHub ainda,
O GitHub, ele é o Git online, né? É o versionamento de código de forma online. Então, vou abrir o meu GitHub aqui, CodeT. Muito simples, github.com. Você pode criar aqui uma conta e aí você pode criar repositórios e nesses repositórios você armazena o seu código. Tá? Isso é muito, muito legal para você trabalhar com o Git. Então, o Git ele vai versionar de forma local o seu código e o GitHub vai versionar de forma remota. Então, eu versiono aqui localmente na minha máquina, né, no meu HD, e depois eu posso subir aqui para o GitHub, porque assim eu tenho acesso a esse projeto em qualquer lugar que eu for. É só vir no repositório dele e fazer o download. A gente vai testar isso rapidinho, tá? Essa aula não tem o intuito de te ensinar profundamente o que é o Git, o que é o GitHub, mas eu vou deixar aqui também na descrição vídeos do meu canal que eu ensino Git, GitHub e ensino também como trabalhar com o Git dentro do VS Code. São vídeos que vão te ajudar muito, conta da história desde o início até o final, todos os comandos importantes. E eu tenho também um vídeo de Git Flow, que é Git mais avançado para você trabalhar com Git em equipe. Então eu vou seguir de uma forma mais simples, mais direta. E se você quiser saber mais, você pausa esse vídeo, vai no link aqui na descrição desse vídeo e entra nos vídeos que eu vou estar indicando lá e aí você vai conseguir trabalhar certinho, beleza? Então bora lá, você já criou sua conta no GitHub, provavelmente, você já baixou o Git, tá tudo certo. E lá no nosso, já a gente vai ver essa tela aqui do MongoDB. E aqui no nosso VS Code, a gente vai clicar aqui no Source Control e inicializar um repositório aqui dentro. Tá bom? Inicializando o repositório, ele já está inicializando para a gente, isso pode demorar alguns minutinhos, ele fala para a gente que a gente tem 1131 arquivos para subir. Cara, que loucura, é muito arquivo. Muito, muito arquivo. Isso não dá para subir no GitHub, não tem por que versionar tudo isso. E por que tem tanto arquivo assim? Por causa da pasta Node Modules. Então, para evitar que a gente versione os arquivos da pasta Node Modules, é só a gente criar um novo arquivo aqui dentro, então botão direito New File, chamado .gitignore. O nome é bem sugestivo, né? E por causa da minha extensão de icons aqui do VS Code, esse ícone fica bonitinho. Se o seu não ficar, não se preocupe, não é erro. Mas é gitignore. É exatamente isso, .gitignore. Git, ignora isso aqui que eu vou te falar. Olha só para esse 1K que está aqui no meu Source Control. Quando eu fizer isso aqui, ó, ignora a pasta Node Modules. Olha o que vai acontecer. Eu não preciso desse outro Node Modules, tá? Só a pasta Node Modules e tudo o que tem dentro dela. Então, barra Node Modules, eu ignoro tudo que tem dentro dela, inclusive ela. Olha a diferença aqui agora no meu Source Control. Eu tenho 4 arquivos. Que arquivos são esses? O gitignore, o index e os packages lock e o .json. Então, a gente criou aqui o nosso gitignore. Você tem que salvar, né? Lembrando que eu estou com o meu autosave aqui habilitado. Você pode fechar esse gitignore e a gente não vai mais colocar nada nele ali dentro. E agora sim, a nossa pasta Node Modules não está sendo versionada, beleza? Isso ajuda muito a gente. Então, a gente tem aqui o código na versão em memória. Vamos comitar isso, então? Para a gente gerar uma nova versão aqui do nosso código, é só a gente vir aqui em Message e a gente clica e digita a mensagem que a gente quer, né? Então, nesse caso, eu vou colocar CRUD memória completa. E eu vou dar um checkzinho aqui em cima. Ó. Só desse check, ele vai comitar, ele vai gerar uma nova versão pra gente. E olha o que ele está falando pra gente. Publish branch. Branch dentro de Git são galhos, uma ramificação do nosso projeto. E a gente está aqui na branch main, que é a branch principal, é o tronco principal do nosso versionamento. Para a gente publicar, a gente clica aqui em Publish Branch. E aí, ele vai pedir para você se conectar com o seu GitHub, tá bom? Eu ensino mais isso no vídeo de trabalhando com Git e GitHub com o VS Code. Mas enfim, ele vai pedir para você se conectar com o seu GitHub, você precisa ter uma conta no GitHub, você se conecta lá no GitHub tranquilamente, depois de você conectar, ele vai dar 2 formas de publicação, uma de forma privada e outra de forma pública. Eu vou deixar ela como forma pública e vai se chamar realmente API HP. Vou clicar aqui em Public e aqui embaixo de mim, ó, você está vendo um carregamento, ele está carregando os arquivos para o meu GitHub. Ele já cria o repositório no meu GitHub e já coloca os arquivos lá. Eu vou tirar meu rosto da frente para vocês verem a mensagem que está rolando aqui embaixo. Ó. Foi publicado com sucesso no GitHub CodeT /PIHP. Esse é o nome do repositório e eu posso apertar em Open on GitHub para eu abrir ele no GitHub e ver o que tem nele. E olha que legal que a gente tem aqui. A gente tem os nossos 4 arquivos que já foram versionados com o comentário CRUD memória completo.
E aí agora a gente vai começar a alterar esse arquivo, vai fazer um CRUD com persistência de dados no Mongo, só que a gente não vai perder esses arquivos do CRUD de memória, vai ficar aqui nos nossos commits, no nosso histórico de commit. Depois eu vou te ensinar aqui no GitHub como ver esses históricos e ver códigos antigos. Então vamos minimizar o meu GitHub aqui, vou deixar ele sempre aberto para a gente ficar consultando ele aqui. E a gente já tem o versionamento do nosso código sem o Node Modules. Ó, o Git Ignore funcionou. Ele não subiu aqui o Node Modules, ó. Não tem. O Node Modules dentro do nosso GitHub ia demorar muito para subir e talvez ia até consumir 100% do limite gratuito aqui de arquivos que a gente tem no GitHub. Beleza? Então é muito legal que a gente não versione ele. E aí, putz, alguma outra pessoa vai pegar o meu código. Ela pode vir aqui em Code, fazer o download do meu código como zip, ou clonar, enfim. E aí ela vai receber sem o Node Modules. Só que ela precisa do Node Modules para acessar o meu arquivo. O que ela precisa fazer? O que vai acontecer? É só ela abrir o terminal dentro da pasta do projeto, npm i, e ela vai instalar o Node Modules localmente, ela vai trabalhar ali, na hora que ela versionar para ela mesma, no repositório dela, isso vai subir sem o Node Modules e outra pessoa que quiser, vai lá e baixe e por aí vai. Tá? Isso é muito legal, a gente adicionar também um README, ó, ele fica aqui falando pra gente, adicione um README. Eu vou dar um add README aqui, e nesse README eu não vou escrever nada por enquanto, só vou descer até aqui, vou dar um commit new file, sem escrever nada. Ele tem um README aqui agora bonitinho, um API HP, e depois nesse README a gente pode falar, ei, para você executar o nosso projeto, baixe ele, instale com npm install, tal, tudo bonitinho para qualquer pessoa conseguir trabalhar com o nosso projeto. Beleza? Então, um overview dado aí de Git e GitHub, a gente está trabalhando direto com o VS Code, então a gente não vai precisar colocar a mão em código Git nenhum, vai ser tudo por aqui no VS Code, vai ser muito simples, apenas clicando aqui a gente vai versionando o nosso código. Bora lá então entender o que é o MongoDB, tá? Eu já falei para vocês um pouquinho o que é o MongoDB, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele. O MongoDB, gente, nada mais é do que um banco de dados, um software de banco de dados que a gente pode persistir os nossos dados, gravar os nossos dados, não mais em memória, porque toda vez que eu estava reiniciando o meu servidor, ele estava apagando os meus dados, né? Agora não, a gente pode desligar o servidor, na hora que a gente ligar de novo, os nossos dados estarão lá persistidos, gravados no HD. Existem duas formas de utilizar o MongoDB. Na sua máquina, instalando o MongoDB na sua máquina, ou utilizando ele na nuvem. E para isso, a gente pode utilizar o Mongo Atlas. E é exatamente essa forma que a gente vai utilizar. Porque no final desse CRUD, a gente vai fazer o deploy dele no Heroku, para a gente conseguir utilizar ele em qualquer plataforma que a gente quiser, em qualquer cliente que a gente quiser. Então, gente, coloca o cinto aí, porque a gente vai aprender muita coisa legal nessa aula, tá bom? Então, prestem atenção, a gente vai utilizar o Mongo Atlas na nuvem para quando a gente subir o nosso código, a gente já ter um banco de dados na nuvem, não precisar ficar instalando o banco de dados na máquina na nuvem, enfim, vai ser muito mais prático, tá bom? Mas se você quiser utilizar o Mongo na sua máquina, existem diversos tutoriais na internet que vão te ajudar a fazer isso, não é algo muito difícil, tá bom? Uma coisa importante, a gente não vai ter aula de Mongo, beleza? A gente vai entender como ele está criando ali as tabelas, mas a gente não vai efetivamente entender cada comando do Mongo. Por quê? Porque a nossa API, através do Mongoose, que é uma biblioteca, né? A gente pode chamar de ORM, é uma biblioteca de gerenciamento de banco de dados do Node, ela vai fazer todo o trabalho para a gente de criar nossas coleções, nossos documentos, armazenar tudo lá bonitinho. Então a gente não vai se preocupar com comandos do MongoDB em si. Então vamos lá. Voltando aqui para o meu navegador, é só você acessar mongodb.com/atlas/database que você vai acessar essa página que eu estou vendo aqui agora. E aí é só você fazer o sign-in aqui. Você pode fazer o sign-in com o Google direto, se você não tiver a conta ainda, ele vai te direcionar para o sign up aqui, bonitinho. Então eu já tenho conta, eu vou fazer o login pelo Google, eu recomendo que vocês façam também pelo Google. Vou escolher uma das milhares contas que eu tenho aqui na minha plataforma e vamos esperar ele fazer o login. Quando você fizer o login na conta aí do seu Atlas, Mongo Atlas, ele vai aparecer aqui pra gente, então, Overview, Invoices, no Billing aqui, a gente tem projetos, a gente já vai direto aqui em projetos, e a gente vai criar um projeto aqui dentro, tá bom? Eu não tenho nenhum projeto porque eu quero simular o ambiente que você vai estar aí, tá? Então eu tirei todos os meus projetos daqui e a gente vai fazer tudo de forma gratuita, beleza? É bem tranquilo, a gente vai armazenar nosso banco de dados em nuvem de forma gratuita. Então é só vir aqui no botãozinho verde New Project e a gente vai escolher um nome para esse projeto. Eu vou chamar de BD API HP, tá bom? Então é o banco de dados da minha API
HP. Vou dar um Next. E aí ele vai pedir para eu adicionar membros aqui. Você pode adicionar outras pessoas, outros e-mails para também acessar. Eu vou deixar minha própria conta. E agora é só vir em Create Project. Ele vai carregar aí, tranquilão. Isso pode demorar alguns minutinhos. O Mongo Atlas, galera, ele é um pouco lento. E isso é super normal, faz parte. Então, aguarda junto com ele aí que vai dar tudo certo. E ele vai abrir agora, que a gente tem um projeto, esse Create a Database. Então, ele tem aqui um Create a Database que a gente pode dar um build em um banco de dados, criar um novo banco de dados. Mas antes de criar, eu quero falar para você uma coisa. Se você quiser criar outro projeto aqui dentro, você pode criar quantos projetos você quiser. É só você vir aqui em cima nesse canto esquerdo, e aí você tem o projeto que a gente está, que é o BD, API e HP, e você pode olhar outros projetos ou criar um novo. E aí ele vai abrir essa página de novo, e o processo que eu vou te mostrar agora é o mesmo. Beleza? Então vamos lá. Build a Database. E aí a gente tem três formas, como serverless, como dedicado e como shared, compartilhado. E só o shared é free, mas percebam que as outras opções também são bem baratinhas, né? Então vamos lá, vou criar aqui com shared, de forma free. Ele vai trazer para mim aqui alguns servidores que ele vai deixar eu armazenar o meu banco de dados. Então tem a AWS aqui na Virgínia, tem Google Cloud e tem o Azure. Eu vou escolher aqui o Google Cloud, porque ele tem aqui em São Paulo, então a latência que a gente chama, né, que é o delay, né, da informação ser buscada é menor, porque o servidor está aqui em São Paulo mesmo. Então vou colocar aqui, ó, São Paulo. Aqui embaixo nós não precisamos mexer, é só informações do nosso servidor, do nosso cluster aqui, né, no HD. Então ele está falando aqui que a gente tem 512 megas para cada coleção que a gente tem. A gente pode ter 500 coleções. Então, gente, dá para utilizar muito, tá? Coleções são conjuntos de documentos dentro de Mongo e cada documento é um item dentro do nosso banco de dados, tá bom? Então a gente pode ter muitas coleções aqui, é bem tranquilo de trabalhar. Então aqui a gente não mexe nada, né? Verifica sempre estar nesse M0 Sandbox aqui. Importante dizer, você não precisa de cartão de crédito, de nada aqui para utilizar o Mongo Atlas. Então assim, é sensacional a utilização dele. Então eu escolhi aqui Google Cloud, São Paulo, vou dar um Create Cluster aqui embaixo. Ele está criando o meu cluster e essa criação demora um pouco. Ele fica falando para mim, ó, 3 a 5 minutos para essa criação. Enquanto isso, vamos criar um usuário para esse banco de dados. Eu gosto de criar sempre o usuário root e a senha você pode colocar a senha que você quiser. A minha vai ser admin mesmo. E aí, create user, você precisa necessariamente ter um usuário no seu banco de dados, é obrigatório. Então aqui já temos aqui o meu usuário root e mais aqui embaixo a gente vai ter esse IP address que daqui a pouco a gente vai configurar de uma forma mais simples. Mas pode deixar my local environment mesmo, sem problema nenhum. Username and password, sem certificado. E aí a gente pode vir aqui para o nosso databases, para verificar se ele já foi criado. Vou dar um fechar, ó, ele só criou minha senha lá, ele ainda está sendo criado. O que dá para a gente configurar? A gente pode vir em Network Access, aqui na lateral esquerda, e criar o nosso IP. O que é esse IP? É a forma que a nossa API vai se conectar com o nosso banco de dados. Então é importantíssimo e essencial criar esse IP. Você pode criar um IP aleatório. Então toda vez que você vier criar aqui, você aperta aqui nessa criação de IP aleatório, ele vai criar para você. Ou eu recomendo fortemente que você crie com o acesso para qualquer pessoa, que é esse 0000. E aí você pode até colocar aqui para esse acesso ser deletado em 6 horas, ele tem opções aqui, 6 horas, 1 dia, 1 semana. Eu não quero isso, deixa sem essa opção, dá um confirmar e ele vai criar para a gente aqui. Isso também demora um pouquinho, essa inclusão de IP. A gente pode voltar em database aqui para ver se o nosso banco de dados está pronto já. Calma, ele ainda está sendo feito. Assim que ele finalizar, você pode esperar aí, depende muito da internet também, enfim, não se desespere. Assim que ele finalizar, a gente já volta aqui no vídeo para continuar falando do Mongo. Eu voltei aqui no Network Access para ver o meu IP, então ele já está ativo. A essa altura do campeonato você deve ter recebido um e-mail aí falando que você ativou um IP na sua conta. Então eu vou vir aqui em Databases para ver se ele está pronto. E agora o nosso banco de dados está pronto, galera, pronto para ser usado. Então bora lá. Agora que nosso banco de dados está pronto, a gente precisa voltar lá no nosso código, lá na nossa API e começar a modificar a nossa API para que ela receba o banco de dados. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o nosso banco de dados com a nossa API. E para conectar esses dois carinhas, a gente precisa instalar aqui no nosso projeto
o Mongoose, esse gerenciador aí de banco, de código e banco ali, a ORM que eu comentei com vocês, chamada Mongoose, que ela é nativa do pacote NPM do Node. Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês, porque agora a gente vai começar a instalar as coisas. Eu vou abrir o meu terminal, então Ctrl aspas simples para abrir o terminal, e aqui dentro a gente vai fazer npm i mongoose, com 2 Os, então mongoose, tá? E é só apertar o Enter e ele vai instalar o Mongoose para a gente em nossas dependências no package.json. Tá? Então, a mesma coisa que eu falei para vocês, que quando a gente baixar esse projeto da nossa máquina, sem o Node Modules, as nossas dependências estarão aqui no package.json, como está agora o Mongoose, e é só a gente dar o npm i que ele vai instalar tudo para a gente de novo e vai funcionar perfeitamente. Então, instalado sem nenhum problema, vou dar um kill terminal aqui, tá aqui já no nosso package.json, já posso fechar. E aqui a gente vai fazer o require desse Mongoose. Então a gente vai fazer const mongoose recebe require mongoose, tá? Para a gente ter esse Mongoose aqui para ser utilizado. E aí, galera, a gente vai fazer a conexão através do Mongoose com o nosso banco de dados Atlas. E para isso, a gente precisa voltar rapidinho lá no Atlas e vir aqui, ó, muito simples, o nosso banco de dados em connect, nesse cluster 0 que a gente criou, connect. A gente vai conectar. E tem 3 formas de conectar: pelo shell, pela aplicação e pelo compass. A gente vai conectar pela nossa aplicação. Então, a gente tem uma aplicação, tem uma API aqui. Então, a gente vai conectar pela aplicação. Ele vai dar aqui, ó, o driver. A gente tem que escolher Node.js. Se estiver trabalhando com outra linguagem de programação, você seleciona. A nossa é Node. Escolhe a versão da 4 para cima. Tá? É a máxima que tem aqui, ó, da versão 4 para cima. E é só copiar essa string gigante aqui, ó, que ele ofereceu pra gente. Importante dizer, ele colocou pra gente aqui o root, né? E a gente tem que alterar essa parte de password com o nosso password do nosso usuário que a gente criou para esse banco de dados, para esse cluster. Para copiar tudo sem falha nenhuma, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de copiar, que ele vai copiar e não vai dar problema nenhum nessa cópia, tá? Então fiz a cópia, posso fechar isso aqui, volto lá no meu projeto, no VS Code, e agora a gente vai começar essa configuração. Então a gente vai chamar o mongoose.connect. É uma função que está dentro do Mongoose, tá? A gente não precisa nem saber como por trás das cortinas aqui ele faz tudo isso, mas é importante a gente saber que ele faz o que ele está fazendo, tá? Então vamos lá, é uma função, então ele recebe os parênteses aí, e ele recebe alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é aquela string que a gente recebeu, que a gente copiou. Então a gente vai colocar ela entre aspas, coloca as aspas aí e cola aquela string. Bom, coloca aquela stringona. E a gente já vem aqui substituir, ó. Tira tudo que é esse sinal de maior e menor e password e coloca o seu password mesmo. O meu é admin. Ah, professor, você está mostrando sua senha aí do banco. Gente, é um banco de teste, é um banco muito simples aí para a gente trabalhar, então não tem problema nenhum ter isso, tá? Mais para frente eu mostro como a gente esconder esse carinha e deixar a nossa aplicação mais utilizável no mercado corporativo. Mas por hora vamos fazer assim para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente trocou aqui para nossa senha, você colocou qualquer outra senha, você troca. E o segundo parâmetro dessa função vai ser um objeto. Então vou colocar uma vírgula aqui. E a gente vai criar um objeto, abre e fecha chaves. Então, depois dessa vírgula, eu vou dar um Enter aqui só para esse objeto ficar na linha de baixo e ficar um pouco mais organizado, tá? Então, vou alinhar aquele aqui, vou apertar o Alt Shift F para o meu Preacher alinhar. Pronto, ó, o Preacher já alinhou bonitinho, jogou o Mongo aqui para baixo, tal, para a gente ver todos os atributos desse Connect de forma simples. Aqui dentro desse objeto, a gente vai colocar duas coisas que eu tenho um projeto padrão que eu sempre utilizo e eu gosto de copiar e colar para não ter erro nisso aqui. Então é use new URL parser, a gente coloca como true, e o segundo item desse objeto é o use unified topology, tá? Isso aqui é para quê, gente? Lembra que eu falei para vocês que a gente está se conectando com um servidor lá no Mongo e esse servidor ele está aqui em São Paulo, eu posso colocar em qualquer outro servidor no mundo. Isso aqui é para evitar problemas de URL, de conexão. Essa aqui é para ele fazer um parse da minha URL, para ele conectar bonitinho. Essa aqui é a topologia, é para evitar problemas de rede, de conexão com o Mongo Atlas. Beleza? Só configurações para evitar erros.
Colocou essa configuração, vou dar o nosso Alt Shift F para ele organizar. Ele sempre coloca essa vírgula no final, não tem problema, pode deixar. E tá pronta a nossa conexão com o banco de dados. Mas, se eu rodar o nosso projeto agora, a gente nunca vai saber se ele conectou ou não com o banco de dados, se ele deu erro, se deu algum problema. Igual a gente tinha quando a gente estava com o nosso projeto aqui embaixo, ó, no nosso listing, sem esse console falando que o servidor está rodando. Ele ficava apenas parado lá no terminal e a gente não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, olha que interessante que a gente pode fazer. A gente pode pedir aqui, isso é JavaScript puro, tá? A gente pode pedir para o nosso código tentar conectar e caso ele não consiga, emite um erro. Vamos fazer isso? Então, a gente coloca aqui um try, então tente fazer alguma coisa. O que eu vou pedir para ele tentar fazer? Essa conexão. Então, seleciono toda essa conexão, Ctrl X e jogo aqui dentro. Já vou formatar aqui. Se ele conseguir fazer essa conexão, aqui dentro do try mesmo, a gente vai colocar um console.log banco de dados conectado. Banco de dados conectado. E se ele não conseguir fazer a conexão, aí eu utilizo o catch. O nosso catch error. Catch, abre e fecha parênteses, error, porque é uma funçãozinha aqui. E esse erro é o erro que vai dar se a conexão der algum problema. E aí eu coloco um console.log aqui também, utilizando o template string, para eu concatenar o meu erro. Então, erro ao conectar no banco de dados. E aqui eu concateno esse erro que está chegando pelo parâmetro. Tá? Ele sempre vai chegar um erro aqui, é padrão do JavaScript. Então agora o meu projeto está muito mais interessante, porque eu estou tratando possíveis erros e mostrando se a conexão deu certo ou não. Vamos forçar um erro? Como eu forço um erro? Eu vou deixar minha senha errada, vou colocar ADM só, sem ser admin. E vamos tentar conectar. Como eu vou conectar? É só rodar o meu projeto. Abre o terminal, npm run dev. Roda o terminal e vamos esperar. Banco de dados, ele deu que o banco de dados foi conectado, mas logo em seguida ele deu um erro. Então ele me deu um erro aqui, ó, autenticação falhou, deu falha na autenticação do Mongo Server erro, tá bom? Deu falha nessa autenticação. Eu preciso mudar aqui minha senha para admin. E agora, quando eu rodar novamente meu terminal, npm run dev, você vê que ele entrou no cat e mostrou o erro pra gente. npm run dev, ele agora vai falar um banco de dados conectado e o servidor rodando e vai ficar paradinho aqui. Então tá tudo certo, a gente está com conexão com o nosso Mongo Atlas. Então para finalizar essa parte, a gente vai fazer uma configuração para que o nosso Mongoose crie uma coleção nova dentro do nosso banco de dados. Uma coleção que pode ter vários documentos. Então a coleção possui vários documentos. Cada documento é um dado. Quando a gente tinha um array, esse array aqui ó, de caracteres, como se fosse o characters aqui é a nossa coleção, e cada objeto é um documento. Inclusive, no Mongo, essa é a estrutura padrão. É uma estrutura de JSON, de objeto. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai criar lá. Só que a gente tem uma vantagem no MongoDB. Ele cria esse ID pra gente automaticamente, sem nem a gente pedir. Ele já cria automaticamente um ID, que é um número muito louco lá que ele cria, mas é muito legal trabalhar com o ID do Mongo, porque a gente não precisa ter esse somebody love aqui de ficar criando ID. Bora lá então fazer essa configuração. Essa configuração se chama criação da model, das models, dos modelos de coleção. E para isso a gente não vai criar aqui nesse mesmo arquivo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre arquitetura de software, mas um pincelzinho, uma pincelada de arquitetura de software é a organização aqui do nosso código. A gente não vai colocar o nosso modelo aqui dentro desse index, a gente vai criar um arquivo novo para ele. Mais que um arquivo novo, a gente vai criar uma pasta. Então, uma pasta, new folder, chamada models. E dentro dessa pasta, new file, a gente vai criar o nosso modelo character. Que será character.js, tá, gente? Rename aqui, não esquece do .js. Que será uma coleção no nosso banco de dados que está conectado aqui, nesse banco de dados muito louco aqui. E como vai ser essa coleção? Como a gente cria essa coleção? Primeira coisa, a gente precisa importar um Mongo para esse documento novo, que é um documento JavaScript novo. Então, const mongoose, importar o mongoose, na verdade, né? Require mongoose. Pronto, já temos o mongoose aqui. Agora, a gente pode criar uma variável chamada character schema. Isso é um padrão, tá, gente? Em banco de dados, em persistência de banco de dados com API. Todas as nossas coleções, no caso do nosso MongoDB, a coleção no MySQL, por exemplo, é tabela.
Tabela e coleção é a mesma coisa na teoria, tá? Então, cada tabela, cada coleção é um esquema dentro do nosso projeto. Por isso que o nome dessa constante é caractere esquema, é um nome padrão que você vai ver em vários projetos. E aí a gente vai fazer o quê? Eu quero criar um novo Mongoose esquema. Esse caractere esquema, que é uma variável que eu criei, que é uma constante que eu criei, vai receber um novo esquema. E aí eu abro parênteses para esse esquema e abro chaves, porque o meu esquema sempre vai ser um objeto, tá bom? Então, bora lá. Primeiro item do meu esquema é o name. De onde você está tirando isso, Thiago? Eu estou tirando isso aqui, ó. Name, species, house, actor. É a mesma coisa. Então, o name, só que aqui no esquema é diferente. O name recebe um objetinho, que aí eu coloco o tipo de dado que vai ser inserido dentro desse campo aí, dentro desse item, dentro do meu objeto, dentro do meu documento, dentro da collection. Vai ser do tipo string, então vai ser um textão que vai entrar aí, né, um conjunto de caracteres entre aspas. E a gente pode colocar várias coisas aqui, várias coisas de verdade, vários itens. Mas a gente vai colocar apenas um em todos eles, tá? Inclusive vai ser bem replicado, que vai ser o require, que vai ser true. Require esse campo é obrigatório, então a gente torna esse campo aqui obrigatório. Vou colocar vírgula e vou adicionar outro campo. E para isso, eu vou copiar e colar esse aqui para facilitar a nossa vida. Vou vir aqui, copio aqui, ó, espécies, colo aqui as minhas espécies. Agora eu vou copiar esse campo inteiro aqui e vou colocar, porque todos os meus campos vão ser string, tá? Você já percebeu aqui que todos os campos são string. Por quê, professor? Para ser mais simples o entendimento de vocês, depois vocês podem avançar e criar campos em outros tipos, não tem problema nenhum. Então temos aqui name, species, house e actor, todos strings e todos são required, são necessários. Alt Shift F para ele organizar o meu código e fora desse esquema aqui que ele criou, a gente agora precisa exportar esse documento. Por quê? Ele é um documento apartado do documento oficial. Então, todo documento que a gente cria fora do meu documento original, o documento que vai rodar o projeto, ele precisa ser exportado. Ele se transforma em um módulo, assim como os módulos do Node Model. Então, a gente criou um módulo próprio, que nesse caso é a configuração do meu esquema do Mongoose, do MongoDB. Então, aqui eu vou criar um módulo.export. Então, ele virou um módulo, né? E agora eu vou dar um exports nele. Exports com o S no final. Não esquece, isso é um erro muito comum, tá? Exports mongoose.model. Isso aqui é uma model. E eu vou exportar ele com um apelido, para não ficar exportando e utilizando o caractere esquema. Caractere esquema é muito grande, né? Então, eu vou só exportar ele como caractere com o C maiúsculo. E aqui, vírgula, quem é esse caractere? Esse é o apelido, mas eu estou exportando efetivamente essa variável que eu criei. Então, já fizemos o export e agora eu posso acessar esse módulo em qualquer parte do meu projeto, inclusive o meu arquivo principal. E para utilizar ele aqui no meu arquivo principal, é muito simples. É só a gente vir aqui em cima nas nossas importações. Então, eu importei aqui o Express, o Mongoose, e agora eu vou importar o const character, que vai fazer um require aonde? Em uma pasta que eu tenho, né? Então, ponto barra models, ele já vai te dar barra character. Então, minha barra aqui, ó, ele não funcionou, agora ele vai, ó, barra, tá com um delayzinho, character, que é esse arquivo aqui. Então, ele foi nesse arquivo e pegou o character, que é esse cara que eu tô exportando aqui como uma model do Mongoose, uma model do MongoDB. Agora, com essa caractere, eu consigo inserir dados no meu banco de dados, ler esses dados, fazer o update e fazer o delete, o famoso CRUD. Então, bora lá fazer o nosso CRUD. Para fazer ele, vai ser muito tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer é apagar essa constante, esse array aqui que a gente criou de caracteres. A gente não vai utilizar mais ele. Ele é para ser utilizado apenas no CRUD em memória. Então, a gente vai tirar aqui esse array e a gente vai começar a alterar todos esses endpoints, todas essas rotas que nós criamos. Endpoint, nome novinho aí que você está ouvindo, é também a rota e endpoint é a mesma coisa, tá? Então, eu vou chamar bastante de endpoint para a gente se acostumar com o nome. Então, a gente vai ter aqui ó, as nossas rotas, endpoints. E o primeiro que a gente vai alterar, vamos alterar primeiro o post,
para a gente conseguir cadastrar alguém lá e depois a gente vem pro get aqui, tá? A gente vai até mudar a ordem do get by ID, jogar ele lá para cima, mas enfim. Vamos ver aqui o nosso post. Então, nosso post está pegando um caractere lá do body, e a gente está fazendo toda essa configuração para inserir, já podemos apagar. Não vamos utilizar essa configuração, vamos utilizar outra configuração. Como vai ser para fazer o nosso post, então? Primeira coisa, a gente já aprendeu desconstrução de objeto. E é isso que a gente vai utilizar para receber o que está vindo lá do body, tá? Então, a gente vai desconstruir para receber o name, para receber species com E, não A. Inclusive, deixa eu ver minha model para ver se eu não coloquei com E, com A, na verdade, né? Ó, species, é species. Tá, já mudei. Altera aí o seu também, hein? Vai aqui na model e altera. Species, house and actor. Ok. Então, estamos recebendo aí de forma desconstruída no nosso objeto. Próximo passo, vamos já validar se está chegando realmente esses caras aqui. Então, para validar, a gente vai fazer um if, bem simples, tá? Se não tiver nome, ou não tiver espécies, ou não tiver house, ou não tiver actor, o que a gente vai fazer? A gente já vai dar a resposta. Has com status. E o status, a gente já brincou com o status aqui embaixo, ó, de status 404, que é o not found, e a gente vai agora colocar o 400, que é o bad request, tá? A gente fez uma requisição errada, então rec.body, a requisição à minha API foi errada. Então eu vou devolver para ele, bad request, a requisição que você está fazendo para a API, para o back-end, está errada. E aí a gente vai dar o send aqui na nossa message, que vai ser: você não enviou todos os dados necessários para o cadastro. E aí, para parar a minha execução desse post, a gente vai dar o nosso return. Tá bom? A gente já fez isso aqui embaixo, ó, quando a gente estava verificando aqui no get by ID. Então agora a gente está verificando também no recebimento do post. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai criar uma constante chamada character, que vai receber uma nova caractere, um novo caractere. E esse novo caractere vai vir em formato de objeto. Ele vai ter o name, ele vai ter a espécie, ele vai ter a casa e ele vai ter o ator, actor. Beleza? É isso que nosso novo caractere vai ter. De onde eu peguei esse new character? É esse cara aqui em cima, ó, que a gente importou. Character. A gente pegar ele e jogar aqui embaixo, ó. Character. A gente tem um novo character. Um novo objeto, um novo documento dentro da minha collection. Eu tô falando muito documento dentro da collection, documento dentro da collection. Daqui a pouco a gente vai ver esse documento da collection e tudo vai fazer mais sentido, tá bom? Mas bora lá, antes da gente continuar, tem um item muito importante que a gente precisa aprender agora de JavaScript, que é funções ou códigos assíncronos. Promises, que a gente chama, né, aqui em JavaScript. O que é uma promise? Uma promise é uma promessa. No JavaScript é uma promessa de execução. Imagina que a gente tem o nosso código aqui rodando, nosso código rodando bonitão aqui, né, procedural, linha após linha, bonitão, e eu tenho que executar alguma coisa em outro código diferente, em paralelo, né, no meu multiverso do código. O que eu tenho que fazer para eu conseguir executar esses dois códigos de forma que o meu código principal espere que a execução do outro código termine para que aí sim ele continue a executar o código original. Eu tenho que falar que o código que está sendo executado em paralelo será uma promessa. E o meu código original tem que esperar essa promessa acabar para que eu continue o meu projeto. Isso é chamado de função assíncrona. Quando eu tenho uma função fora do meu código, que a gente nem está vendo, ela vai executar por trás dos panos e depois ela vai retornar um resultado e a gente continua a nossa execução. É uma função assíncrona. E qual é o contexto aqui, né? Eu não estou dando um new character. O que é character? Character é esse meu objeto, esse meu esquema. O que é esse esquema? É um esquema do Mongoose. Cadê o código do Mongoose? Está aqui dentro do Node Modules, executando em paralelo. E além disso, esse código do Mongoose
tá fazendo a conexão com um banco de dados externo. Lá no banco de dados vai ser executado outra coisa. Então eu tenho várias promises acontecendo ao mesmo tempo, vários códigos assíncronos acontecendo ao mesmo tempo, e eu não posso deixar passar dessas linhas de código antes que essas execuções acabem. Então, para eu conseguir criar um novo caractere, fazer essa criação desse novo caractere, eu preciso falar para o meu código esperar. Ei, espera a minha função assíncrona terminar e aí você pode continuar. E esse esperar se chama await. Espere esse new character terminar para você continuar as outras linhas do código. Mas para eu conseguir segurar esse await, fazer esse carinha, esse new character segurar aqui, esperar, eu preciso falar que a minha função, que é essa função aqui, ó, de callback que está rolando dentro do post, seja uma função async, uma função assíncrona. Então, para o await funcionar, a função que esse await está dentro precisa ser uma função assíncrona, e é assim que a gente declara uma função assíncrona dentro de JavaScript. Então, com isso, eu consigo fazer ele esperar esse cadastro, essa criação desse novo caractere. E aí eu preciso fazer mais um await, porque aqui ele está criando um novo caractere no meu esquema do Mongoose. Agora eu faço mais um await, para quê? Para que esse caractere criado seja salvo. Aonde? No banco de dados. Então são duas promises, dois códigos assíncronos que vão acontecer. A criação do meu novo esquema, new character, então está criando um novo esquema, e o cadastro, a efetivação desse cadastro lá no banco de dados, lá no MongoDB. E esse save é da onde? É do JavaScript? Não, é do Mongoose. E como o caractere não está escrito Mongoose, o caractere é um novo caractere, que é a minha model, que é um esquema do Mongoose. Tá bom? Então, gente, para tudo o que você está fazendo. Volta essa parte do vídeo, reassiste. É muito importante que você entenda isso com calma. Respira fundo que vai dar certo. Então, bora lá. Dei um save nele aqui e agora o que eu faço? Personagem criado com sucesso. Acabou o meu post. Se eu abrir o meu terminal está rodando aqui normalzinho. Então, a gente já consegue fazer o teste desse endpoint. Os outros endpoints vão dar erro se a gente tentar testar, porque tá com esses caracteres aqui que a gente apagou, né? Essa lista que a gente apagou, então ele provavelmente vai dar erro. Mas esse está dando certo. Então, como ele é uma função fechadinha dentro do meu código, se eu executar só essa função, o resto do código pode estar quebrando, que não tem problema nenhum. Então, vamos fazer esse teste? Antes de fazer esse teste, vamos vir aqui no Source Control e vamos commitar essa alteração. Então, config mongoose and post. Então, configurei o Mongoose e criei o meu post, meu endpoint de post. Dá o commit e aperta em Sync Changes, ele já vai alterar o nosso documento lá na nuvem. Vamos ver se ele alterou aqui no nosso GitHub. Então, abrir no GitHub é só dar um F5 na tela. Ele vai trazer aqui, ó, já tem o models e config mongoose and post, tudo bonitinho. E aqui no nosso código, para a gente testar, antes da gente testar isso, a gente vai vir aqui no Thunder Client e vai fazer uma configuração. A gente vai criar uma collection, que não tem nada a ver com a collection que a gente está fazendo lá do MongoDB, tá? É uma coleção. Ó. Por exemplo, eu tenho vários endpoints que eu criei aqui, ó, Pokédex, Chat, Filmes, Marvel, e todas essas aqui, ó, tem um get by ID, um post, um put e um delete. Que quando eu clicar, ó, ele já tem aqui, ó, URL, isso aqui a gente vai ver depois, mas já tem a URL fixa e tem Pokédex aqui sendo utilizada, tá? Então aí eu já consigo facilitar o meu acesso aos endpoints sem precisar ficar naquele new request e mudando tudo. Então vamos criar essa coleção aqui dentro do nosso Thunder Client. Para isso, a gente vai vir aqui em Collections, clica nesses tracinhos aqui, New Collection, e a gente vai chamar de API HP. API HP. API HP, e aqui dentro ó, não tem nada. Clico nos três pontinhos e eu vou criar aqui, ó, aqui para cima, ele às vezes dá esse problema de visualização. Aí é só clicar de novo que ele vai mostrar. Preciso criar um new request. Vou criar uma nova request que vai se chamar getAll, que vai pegar todos. Vai se chamar getAll. Ele vai pegar em http://localhost 3000 characters, que é esse endpoint aqui.
Na verdade, ele nem é characters, né? Ele é barra só. Mas eu vou deixar ele como characters, tá? Para ele trazer todos. Então, characters. Vai trazer todos os caracteres. Se eu executar isso aqui, vai dar erro. Óbvio que vai dar erro. Mas não tem problema. Eu vou executar só para ele salvar essa nova requisição aqui. Então, eu vou dar um send. Deu erro, não importa, mas ele salvou. Agora, aqui em API HP, eu vou criar um novo. Então, tira, clica novamente, que ele vai abrir bonitinho. O próximo vai ser get by ID, que eu vou trazer desse mesmo carinha aqui, ó. Characters, get by ID, só que vai ser character e um ID aqui. E é get também. Eu vou dar um send e ele vai dar erro, sem problema nenhum. Tá bom? Pelo menos ele registrou. Agora eu vou criar o outro. Tenta clicar de novo para ele colocar para baixo. Deixa eu diminuir aqui. Vou dar um Ctrl menos para ele diminuir mais. E aí eu consigo agora new request. Essa vai se chamar post. E aí no post vai ser caractere, um só caractere, e ele vai ter um body. Esse aqui a gente já vai testar na real, tá? Inclusive o get aqui, ó, já vou trocar para post. A gente vai criar o nosso objeto, e esse objeto vai ser name. E aí a gente vai criar um nome qualquer aqui, tá? Ron. Depois a gente altera. É bom que fica feião assim que a gente altera no update. Species vai ser human. O próximo é house. Eu não sei escrever Gryffindor, então vou só colocar um Griff aqui e depois a gente altera. E o próximo vai ser o Hector. Eu não lembro o nome dele, então vai ser Thiago. Beleza, criei uma requisição nova. Deixa eu deixar no diminuído para vocês verem por completo. Criei uma requisição nova no post, vou dar um send para ver se o meu endpoint já vai funcionar. Ele já tem que funcionar esse endpoint. Então vou dar um send. Personagem criado com sucesso. Vamos ver na real mesmo se ele registrou? Vamos entrar lá no nosso MongoDB. MongoDB, eu tenho aqui esse cluster. E como eu vejo o que eu tenho, né? Como eu vejo as minhas coleções? Aqui dentro é só a gente clicar em Browse Collections. Ele vai carregar, isso pode demorar um pouquinho. A gente já tem o My First Database, Characters. Characters é o nome que a gente deu para o nosso esquema. E olha o que já tem aqui. Bem lindo, bem bonito, bem cheirosão. Ron, Human, Griff e o Hector Thiago, que eu acabei de mudar, com o ID aqui do Mongo, que é um objeto, Object ID, que é esse carinha aqui. Já temos a conexão funcionando e registrando em banco de dados o Ron. Vamos testar essa persistência? Vamos voltar lá para o nosso código e vamos configurar o nosso get. Daqui a pouco a gente cria as outras coleções aqui, as outras requisições, tá? Vou fechar o post. Vou fechar também esse caractere, a gente não precisa mais dele aberto. Vamos configurar o getAll para ver se ele traz aqui nesse getAll todos os caracteres. Os characters. Esse send já está errado, mas tudo bem. Vamos deixar ele aqui, esperando um pouquinho. E a gente vai fazer o que nesse getAll, galera? Nesse peg todos. A gente vai criar uma const que vai ser characters, que vai vir vários, né? Então vou criar no plural. Também vai esperar await. Vai esperar o quê? Procura lá em character todos. Find. Lembrando que se eu quero usar o await para esperar alguma consulta no banco de dados ou alguma coisa ser executada de forma assíncrona, de forma paralela ao meu código, eu tenho que colocar o async aqui em cima. Nunca posso esquecer de colocar o async aqui em cima, senão esse await não vai dar certo. Então ele vai pegar e vai trazer todos os caracteres que eu tenho registrado no banco aqui dentro dessa variável. Já vamos fazer a verificação. Então, se characters, que é um array, .length, for igual a 0, ou seja, se não existir nenhum caractere no meu banco de dados, eu vou dar um return aqui direto, um return na res, dando meu status 404 de not found, não foi achado, e colocando meu send aqui fora, falando para ele uma mensagem de amor e carinho. Não existem personagens cadastrados. Essa é a mensagem que a gente vai colocar. Não existem personagens cadastrados. E agora eu pego e coloco characters. Eu posso dar um ponto filter, não tem problema. E ele vai pegar esses caracteres aqui e vai mostrar na tela filtrando para tirar todo nulo, se tiver algum nulo. Isso a gente já viu no CRUD em memória. Mas está aqui. Vamos ver se está executando o nosso terminal. Está executando. Ó, o banco de dados conectado, servidor rodando. Beleza, tudo certo. Já até mudou de cor aqui, ele estava com um delayzinho, mas agora está funcionando. E vamos lá dar o getAll. Então, characters, quando eu der um send,
ele vai trazer o que para mim, galera? O meu objeto que está lá na persistência de dados. Esse é o ID dele, é o Run, Human, Griff e Thiago. Agora, vamos parar o nosso terminal, o servidor? Vamos parar o servidor aqui, ó, Ctrl C, vou parar ele. Vou dar até um kill terminal aqui em cima, vou parar, vou abrir o terminal de novo e vou rodar npm run dev. Na npm run dev, teoricamente, esse ROM aqui deve ter sumido, né? Porque da última vez que a gente viu isso acontecendo, ele parava o servidor, ele sumia. Vamos dar um send. Tudo bonitinho. Por quê? O dado está persistido. Então é isso, galera. Dados persistidos. Agora vamos... Só fechei no xizinho, tá? Não deu kill terminal. Vamos configurar o nosso getById? Vamos lá configurar o nosso getById. Então a gente já tem o getAll, certo? Tem o getAll aqui. Então vou até colocar getAll. Read all. Vou fechar ele aqui, ó. O VS Code tem uma função muito legal que é de fechar os blocos de código para a gente se organizar. Então, vou fechar o getAll e vou fechar o post também que está pronto. Vou deixar fechadinho. E agora aqui o getById, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele embaixo do getAll para a gente agrupar todos os gets. E aí depois a gente começa com o CRUD, post, put e delete. Vamos lá. Então, getById. Aqui vai ser ID, a mesma coisa, só que esse código todo vai ser mudado. Então, eu já vou apagar ele todo, porque a gente não vai utilizar, tá? Bora configurar então. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um const, vou desconstruir o que está vindo na minha requisição parâmetros, nos parâmetros da requisição, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa desconstrução para pegar apenas o ID, porque eu posso enviar mais de um parâmetro, tá? Então ele vai pegar aqui no parâmetros, eu posso colocar vários parâmetros, né? Então nome, só ir colocando. Então do objeto parâmetros que está vindo para mim, eu quero só o ID. O que eu preciso verificar agora, galera? Se esse ID é um ID válido do MongoDB. Diferente dos IDs que a gente estava fazendo em memória, esse ID precisa ser válido, porque senão ele pode dar um erro e aí eu não vou tratar esse erro e não vou saber o que está acontecendo. Para isso, vamos criar um if, minúsculo, né? E aqui eu já vou colocar a negativa. Se não for, né, um mongoose.types.objectId is valid, qual ID? Esse. Então, o que é isso aqui? É um tipo de Object ID. Se esse ID aqui que eu peguei na desconstrução não for um ID válido do Mongoose, do MongoDB, se ele não for, o que eu faço? Eu já dou para ele aqui um res status 400 de badge request, .send e uma mensagem de amor e carinho para ele aqui. Message ID inválido. E dou o meu return aqui embaixo para ele parar a execução do meu projeto. Beleza? Então é isso. Ele já vai verificar se esse ID é um ID válido ou não. Você está vendo minha apagadinha aqui? Está com delay o meu VS Code, mas daqui a pouco ele já se engaja aqui. Vamos lá. Agora sim. Const character vai receber esperando, né, o meu await. Vou esperar uma execução, então eu preciso colocar o async aqui em cima. Porque o que eu vou esperar? Eu vou esperar a consulta do banco de dados. Então, character.find by ID, esse ID que a gente pegou. Esse find by ID é uma função do Mongoose, padrão, tá bom? Por trás ele faz uma porrada de coisa que a gente não precisa saber agora. E aí eu vou verificar também o meu caractere. Então, se não tiver caractere, se não tiver nada, se não existir esse caractere com esse ID, ele vai retornar vazio. Bom, ele vai retornar que não existe. E aí eu dou um return aqui direto, falando res.status 400 e quadro de not found, ele não achou, send, e minha mensagem de amor e carinho, personagem não encontrado. Personagem não encontrado. Para finalizar, eu mostro o caractere, se ele passar desse if, ele mostra esse caractere aqui tranquilamente. Vamos testar esse getById? Então vamos lá, vamos pegar esse ID 2 aqui. Vou dar um send, ID inválido. Por quê? Não é um Object ID. Como assim, professor? Vamos ver aqui ó, o nosso getAll. Esse é o ID original aqui do MongoDB. Então se eu copiar esse ID, vir aqui no meu getById e colar aqui dentro e dar um send, ele traz para mim um wrong. Se eu tirar um set aqui, ó, tirar um caractere, ID inválido, vou colocar mais um caractere, o 8. ID inválido. Coloquei perfeitinho o meu ID. ID válido é um ID válido para o MongoDB. Então ele passa daqui, procura lá no Mongo, lá no meu servidor do Mongo Atlas
e retorna para mim esse caractere e eu mostro ele na tela. Get by ID feito. Agora vamos partir para o put. Eu vou diminuir aqui o meu post, ó, deixar ele minimizado. Já estava minimizado aqui. Vamos para o put. Esse put aqui, esquece, gente. A gente pode apagar ele todo, só vou deixar o resend ali no final. E a gente vai construir ele do zero. Primeira coisa, lembra que o put precisa pegar um ID que vai chegar no parâmetro aqui e a gente vai buscar algum caractere, algum carinha ali dentro a partir desse ID. Então, o que a gente precisa fazer? A mesma coisa que o getById aqui em cima. Então, procurar um ID, validar se esse ID é válido e depois fazer a busca desse caractere, verificar se esse caractere é válido, se ele existe, ele está certo e depois, efetivamente, alterá-lo. Então, vamos copiar todo esse código aqui e vamos colar aqui embaixo no nosso put. Então, o nosso put vai ter a mesma configuração do getById e agora a gente vai começar a fazer as modificações reais desse put. Bom, agora que ele achou o caractere, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os dados que estão chegando no body. Para isso, a gente vai utilizar a desconstrução de objeto para facilitar a nossa vida. Então, const, vou desconstruir meu objeto trazendo apenas o name, species, house e o ator. Hector. Da onde de rec construir minha const errada aqui, ó, não tem esse igual. O nome da minha const é a desconstrução do meu objeto, que agora sim recebe rec.body, o que está chegando no meu body. Dá o nosso Alt Shift F para ele deixar bonitinho. Daqui a pouco ele deixa coloridinho, ele está com uns delayzinhos hoje. Bora lá, agora a gente tem que verificar cada um deles, né? E a gente fez essa verificação já. Deixa eu fechar o nosso getById aqui e vamos abrir aqui o nosso post. A gente já fez essa verificação aqui, então vamos copiar essa verificação. Vamos ter que ficar reescrevendo. Deixa eu fechar aqui o post, fechar o getById e vamos colocar essa verificação aqui embaixo. Então ele vai verificar se todos os campos estão aqui necessários para a atualização, não para o cadastro. Você não enviou todos os dados necessários para a atualização. Agora sim nós vamos atualizar o nosso carinha. Então esse caractere que a gente achou, a gente vai trazer ele aqui, ó, caractere, a gente achou lá no banco de dados, caractere.name, recebe o novo name, que é esse name aqui que a gente desconstruiu o objeto. Próximo, caractere.species, recebe species. Caractere.house, recebe house. E caractere.Hector, recebe o Hector. Bem bonitão, ok? Coisa importante, aqui nesse put a gente já está utilizando o await aqui para procurar ele lá no banco de dados, mas a gente não colocou como uma função assíncrona. Então eu tenho que declarar aqui o async, porque senão vai dar ruim, ele vai bater nesse await e vai falar o que é await? Await faz parte de uma função assíncrona. Agora sim vai dar certo. E aqui embaixo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar para ele esperar a continuação do nosso código até que o caractere novo seja salvo. Até que esse caractere que foi alterado seja salvo. E a gente fez a atualização e ele mostra na tela esse caractere, mas não só esse caractere, né? Vamos mostrar uma mensagenzinha bonitinha? Então, message com template string, personagem atualizado com sucesso. E agora aqui é só a gente unir. Jogar aqui o nosso caractere. Sem ponto nome, só o caractere. Fechando as chaves, não pode esquecer. Feito o nosso put, configuração feita, vamos voltar aqui para relembrar o que a gente fez, passo a passo. Então, const ID, eu pego o ID dos parâmetros, desconstruindo esse objeto que vem dos parâmetros, porque eu já disse, né, a gente pode colocar vários parâmetros dentro da mesma rota. Verifico aqui se esse ID é válido através do mongoose types object, com essa função isValid. Daí eu vou lá no meu banco de dados e procuro, faço um findById para ele me trazer esse documento específico, esse objeto específico. Que objeto específico? Objeto do ID. Verifico se veio alguma coisa lá do banco. Se não veio, é porque esse ID é válido, mas ele não existe lá no meu banco. Então ele é um ID válido do Object ID, mas ele não existe lá no meu banco de dados. Então o personagem não é encontrado. Agora eu, usando desconstrução de objeto, peguei o que veio do body, porque se eu estou fazendo a atualização, eu estou mandando dados novos. Então, peguei o que veio do body, verifiquei cada campo do body, se ele existe, porque tem que enviar obrigatoriamente todos, porque a gente colocou aqui, ó, em caractere, que todos são require. Então, a gente precisa enviar todos. Para a gente garantir que foi enviado todos,
eu faço esse if. Se a gente não faz esse if e envia algum outro, ele até vai passar daqui. Mas quando chegar aqui nesse save, vai bater lá no banco de dados e o banco de dados vai falar: ei, os campos são obrigatórios. E aí a gente vai ficar caçando esse erro de um lado para o outro e nunca vai saber de onde ele veio. Então é importante a gente validar também aqui no back-end. E é para isso que a gente faz uma API. Tá? Isso é uma regra de negócio. Todos os campos são obrigatórios. Aqui mais para baixo agora, a gente pega esse caractere aqui em cima que a gente buscou através do ID, que é o caractere que está no banco, e altera cada campo dele utilizando cada campo que veio do body. Altera todos e no final a gente pede para esperar até que ele salve lá e depois ele faz o resend. Então aqui, literalmente, ele vai esperar quanto tempo for necessário. Se isso aqui demorar 3 horas, o meu sistema vai ficar parado 3 horas até que essa execução de salvar no banco de dados seja feita. Isso aqui a gente chama da latência. Essa latência, esse delay, tem uma demoradinha, ele demora um pouquinho, não é instantâneo. Então eu não posso passar aqui para baixo sem salvar, senão ele vai mostrar um caractere, ele até pode mostrar o caractere atualizado, só que ele não vai salvar no banco de dados, aí acaba a execução do meu código e ele não fez o que eu queria. Tá bom? Então é muito importante esse await para pedir para ele esperar. Lembrando que precisa ter o async aqui na função onde esse await está sendo executado. Tá bom? Esse async aqui nesse caso, né? Então o await tem que estar aqui dentro, o await que tiver aqui dentro tem que ter o async. Beleza? Então put feito com sucesso, mas a gente ainda precisa testar ele, né? Para ver se realmente ele está funcionando. Então vamos testar. Vamos lá no Thunder Client. Vamos criar aqui uma nova biblioteca, uma nova request. E para isso eu vou dar um Ctrl- aqui para você enxergar melhor. Na verdade, para a gente conseguir enxergar esse new request. 3 pontinhos aqui, ó. New request, agora é o put. Vou dar um enter, ele criou o put. O put vai ser igualzinho aqui o meu post. Então vou copiar aqui esse cara. Vou jogar aqui, vou fazer o put e vou dar um send. Ele vai dar erro, not found. Tá bom? Normal. Por que not found? Porque ele nem achou o ID. Tá bom? Ele entrou no not found ali e não achou o ID. Na verdade, ele não achou a rota caractere, porque a rota caractere precisa de um ID. Daqui a pouco a gente coloca. Vamos vir no post. Eu só dei o enter aqui, o send, para ele salvar o meu put. Vou pegar o body. Então, vou pegar o mesmo body aqui do meu post e colocar no put. E aqui eu vou trocar para Ron Wesley. Eu acho que é assim que se escreve. Só isso. E aqui eu vou colocar Thiago Ron. Vou colocar também aqui, vou dar um send agora para ele registrar isso, para ele salvar o meu body, para não ter problema, porque eu vou ter que mudar aqui de aba, então eu vou pro get by ID para pegar um ID. Na verdade, pro get all é o melhor, né? Vou dar um get all e pego esse ID aqui, ó. Pego esse ID, vou no put, é caractere barra e esse ID. Vamos tirar esse set para ver se ele vai entrar na nossa condicional da validação do ID. Beleza, ID inválido, coloquei o set. Agora aqui no meu body, quando eu der um send, ele tem que mostrar personagem alterado com sucesso. Ele mostrou o personagem feião assim, porque eu coloquei ele dentro de uma string, então ele trouxe como string. Mas dá pra ver aqui os dados, né? Ron Weasley e tal. Inclusive, se eu der um get all, agora é Ron Weasley, Thiago Ron. No get by ID a mesma coisa, Ron Weasley. E no post, se eu cadastrar mais um, será que vai? Agora eu vou colocar aqui o Harry Potter. Harry Potter, vou deixar tudo igual. Se eu der um send, personagem criado com sucesso, e o get all. Vou dar um get all, e agora eu tenho o Harry Potter com outro ID. Se eu der um get by ID nesse ID específico, copiei ele ali, ó, e dou um send, ele vai trazer o Harry Potter para mim. E aí eu posso fazer o put também desse Harry Potter, trazendo, obviamente, né, deixa eu dar um get all aqui, copiando esse cara todo aqui, menos o ID. Vou vir aqui no put, ó, body. Vou trocar todo esse body. Agora ele é Harry Potter, esqueci só das chaves, tem que tomar cuidado com isso. Ele precisa das chaves obrigatoriamente, que eu vou dar um enter. Essa vírgula no final não pode existir, por isso que ele estava dando um xizinho. E aqui eu vou colocar Thiago Potter, que não é o nome do ator, mas é isso. Beleza, ele está alterando o do Ron, então eu vou dar só um send aqui sem ID, com ID errado, para ele salvar o meu corpo. E aí eu venho no get all, pego o ID do Harry Potter efetivamente, venho aqui no put, coloco esse ID aqui, dou um send e ele alterou. Será que ele alterou? Vamos dar o get all, Thiago Potter alterando. Nossa,
querida e maravilhosa API tá funcionando. Get all, get by ID, post, put. Agora só falta o delete. Então, bora para esse delete. Esse delete também vai ser muito fácil, porque ele vai utilizar a mesma coisa dessa validação de ID aqui, ó. Só vou pegar essa validação de ID do meu put, posso fechar aqui o put, vou aqui no meu delete, vou apagar tudo que está nesse delete, a gente não vai utilizar nada, só vou deixar o res lá embaixo. Vou pegar o ID, já verifico se esse ID é o ID correto. O que eu tenho que fazer, gente? Olha que legal. Agora é só a gente fazer um const. Deixa eu dar um Ctrl+, para vocês enxergarem melhor. Fechar aqui a lateral, aumentar mais um. Só fazer um const, character, vai receber o quê? Character vai receber um await. Então, se eu quero que ele espere alguma função assíncrona, algum código assíncrono executar, a minha função, seja de callback ou de qualquer outra coisa, uma função normal, precisa ter o async antes dela. Então, precisa ter o async escrito certo de preferência. Então, espere o quê? Eu ir lá no meu caractere com C maiúsculo, porque é o meu esquema, é o meu objeto do Mongoose e do MongoDB. Faço um find by ID, que é uma função padrão, colocando esse ID aqui. E eu espero agora não a busca desse cara, mas a deleção dele. Então, a deleção dele vai ser character.remove. Abre e fecha parênteses. E aí, personagem apagado, removido, né? Removido com sucesso. Delete, pronto. Vai receber um ID, validar esse ID aqui dentro, vai buscar esse caractere específico lá no banco de dados e vai remover ele. E antes da gente testar essa remoção, o meu VS Code está meio lento, vamos esperar ele carregar tudo. Eu vou abrir o MongoDB e aqui, ó, percebe, que estranho. Só tem ainda o Ron e eu já cadastrei o Harry. Vamos dar um apply aqui, ó. Ele vai procurar e agora eu tenho 2 documentos. É isso que eu falei para vocês. O character é a minha collection e é uma coleção de quê? De documentos. Esse é um documento, esse é outro. E perceba que esse documento, se eu der um editar nele aqui, ó, ele é um documento editável por aqui. Eu posso dar update, eu vou dar um cancel, ele mostra os dados, né, de tudo bonitinho. E olha que interessante, é um JSON. É um JSON, galera. Simples assim. É um JSON lindo e maravilhoso. É isso que são documentos dentro do MongoDB, dentro das collections. Cada dado aqui, com seu conjunto de dados, vai ser um documento. A gente pode utilizar e trazer esses documentos. Ele é um array de documentos, essa collection. Porque se a gente vier aqui, ó, nosso Thunder Client, fazer um get all, no get all, a gente recebe um array de objetos. Cada objeto desse é um documento. Então, o MongoDB é muito legal porque ele ajuda a gente e facilita a nossa vida nessa construção de dados através de arquivos JSON. E já fica muito mais simples para a gente entender essa construção. Ok? Vamos fazer o nosso commit. A gente não fez o commit das coisas passadas que a gente fez, então vamos colocar tudo aqui. A gente fez o get by ID. A gente fez o get all. E a gente fez o put. E agora a gente fez o delete. Vou dar um send aqui, já vou dar um sync changes, ele já vai subir tudo para a nuvem. Tudo bonitão. Tá carregando. Upload feito com sucesso. Vamos testar o nosso delete. Para testar o nosso delete, a gente vai criar aqui uma nova API. Então, criar uma nova requisição, né, que vai ser de delete. E aqui, ao invés de get, vai ser delete. A gente vai aqui no put buscar esse cara, porque vai ser igual, né? Ele não salvou porque eu mudei, né? Então agora delete. Desse ID, esse ID é o ID do Harry Potter, a gente não precisa passar body nada, vou dar um send. Personagem removido com sucesso. Vamos dar um get all? No meu get all, agora eu não tenho mais o Harry, só tenho o Ron. Se eu der um post agora de novo no Harry, ó, criado com sucesso, agora no meu get all, eu tenho o Harry, só que é outro ID. Se eu der um delete nesse ID antigo, ele deu um erro. Minha conexão parou. Vamos ver o que está acontecendo no meu terminal. Character remove. Cannot read properties for of new. Read remove.
Ele não achou esse caractere, porque esse caractere é nulo. E aí ele não consegue remover um caractere nulo. Então o que falta aqui para mim? Verificar. Se não tiver esse caractere, faça o quê? Mostre uma mensagem. No meu return, retorna já res.status como 404.send. Eu mando uma mensagem para ele. Esse personagem não existe. Então percebe, ele é um ID válido aqui. Ele é um ID válido, porque ele não caiu aqui na malha fina aqui do Mongoose Types Object ID is valid. Mas ele não existe. E aí a gente não criou uma validação para ele não existir. Agora a gente criou. Então se eu clicar agora em delete, ele vai trazer um erro muito mais elaborado, muito mais tratado. Isso se chama tratativa de erros. A gente fez aqui quase que por osmose, a gente nem percebeu essa tratativa de erros, mas a gente fez, tá? Então esse personagem não existe. 404 not found. Agora se eu der um get all, pegar esse ID novo que ele criou, todo novo objeto que ele criar, todo novo documento, ele vai criar um novo ID. Colar aqui esse ID e dar um send, personagem removido, no meu get all, eu não tenho mais o Harry Potter. Beleza? E o servidor está rodando ali tranquilamente. Vamos apagar agora esse cara, ó. O personagem não existe, porque eu criei outro, né? Na verdade, eu excluí ele realmente. Vamos fazer o post dele, ó. Personagem criado. Get all. Vou selecionar. Vou dar um get by ID para ver se está dando certo, ó. Harry Potter, tudo certo. Vou fazer um put nele. Então, vou colar aqui, ó. Put feito. No get all agora tem o Thiago Potter. Vou fazer mais um post criado com sucesso. Get all, agora tenho 3 documentos. Vamos ver como está um MongoDB. Então, se eu der aqui um app, ó, ele está falando, ó, loading documentos, carregando documentos. Agora eu tenho o Thiago Potter e aqui o Thiago. Quero apagar porque eu dupliquei esse cara. Vamos voltar lá na nossa API. Delete. Na verdade, get all, pega esse ID. E esse ID agora ficou muito para baixo, mas acho que dá para vocês verem aí, né? Deixa eu tirar meu rosto, vou colocar aqui para cima. Tô pegando esse ID aqui de baixo, vindo aqui no delete, colando, vou voltar o meu rosto pro lugar. Vou dar um send, personagem removido com sucesso. Se eu der um get all agora, eu não tenho mais o que foi duplicado. E agora eu posso alterar aqui, ó, validação delete. Vou dar um check, porque eu validei o delete, e subir as alterações para o GitHub. Bora então voltar para o nosso index aqui, a gente vai voltar para o nosso index, vou fechar esse get all, a gente não vai testar nada do Thunderclient agora. Eu vou dar um zoom maior para vocês enxergarem. A gente tem agora todos os nossos endpoints configurados, get all, get by ID, post, put, delete, tudo lindo e maravilhoso. E agora a gente vai criar uma configuração para a gente esconder essa string, essa connection string aqui do MongoDB, fazer algumas outras alterações, por exemplo, essa porta aqui, ela não pode ser fixa 3000, porque lá no nosso servidor pode ser outra coisa. Então a gente vai fazer todas essas pequenas configurações, e para isso, para esconder essas paradinhas, essas coisinhas, a gente vai precisar utilizar o .env. .env é uma biblioteca do Node que vai ajudar a gente a criar arquivos environments, que são variáveis e environments globais que a gente vai poder utilizar no código inteiro. Calma que a gente já vai entender como isso funciona. Bora então instalar o .env no nosso projeto. Então a gente vai abrir aqui o terminal está rodando, eu vou parar o terminal, tá? Eu não preciso rodar ele agora. Então parei o meu terminal, dei um kill terminal ali. E a gente vai colocar aqui um npm i.env, tá? npm i.env, vou dar um zoom para você enxergar melhor. npm i.env e dar um enter e ele vai instalar o .env para a gente. Finalizando a nossa instalação, vou dar um close aqui para ele fechar. Agora nós temos o .env no nosso projeto. O que a gente pode fazer com esse .env? A gente, no index, aqui em cima, nas nossas importações, nosso require, a gente vai trazer mais uma importação, só que sem colocar isso dentro de uma constante, não precisa. Inclusive, gosto de colocar o .env aqui em primeiro lugar, então require, simplesmente require .env.
E a gente vai dar aqui um ponto config e abre e fecha parênteses. Pronto. E o nosso .env já está configurado, a gente já consegue utilizar ele no nosso projeto inteiro. Então, para isso, a gente vai abrir aqui o Explorer e a gente vai criar dois arquivos. O primeiro arquivo é .env e o segundo arquivo é .env-example. .example, tá? Eu já vou explicar porque tem esses dois. O que a gente vai utilizar mesmo é o .env aqui. E aí a gente vai criar uma variável aqui nele chamada database URI, tá bom? Por que o URI, não o URL? Porque a diferença entre o URI e o URL é que a URL, ela é apenas essa parte aqui de dentro do meu, é fora do HTTP. HTTP, aquela parte, www.google.com.br, essa é a URL. Com o HTTP, com antes disso, é o RI, tá? Então é o que está acontecendo aqui, ó, MongoDB mais srv, isso mais isso aqui se transforma numa RI, tá? E a gente vai copiar esse cara aqui, Ctrl C, vamos aqui no .env, só colocar um igual, aspas, duplas e coloca aqui dentro a nossa string, beleza? Apenas isso. E aí, como vai funcionar para a gente puxar essa variável do .env aqui no index? Primeira coisa, então, vamos apagar esse Mongo aqui. Deixa eu diminuir a minha tela aqui para vocês verem melhor. E vamos puxar aqui process.env. O nome do nossa variável. Qual é o nome da variável que a gente colocou aqui? Database URI. Ctrl C, database URI. Vou colocar essa vírgula aqui para cima. Então, process env database URI. Da onde veio esse process env? Do .env. Por trás dos panos, a gente não precisa ir muito a fundo entender o porquê do porquê. Mas, de forma geral, ele está pegando uma variável de ambiente, uma variável aqui do nosso arquivo .env. E esse arquivo é um arquivo que não será versionado. Então, a gente vai vir aqui no git ignore, a gente vai pegar nosso git ignore e vai adicionar .env aqui. Então, todo arquivo .env, ele não vai versionar. Percebe que o .env aqui já ficou até mais escurinho. Não vai versionar. Por quê? Porque são dados sensíveis. Tem minha senha, né? Então, isso para produção é o padrão. Beleza, galera? Próxima configuração que a gente vai fazer é aqui no nosso index, nessa porta. Tá vendo essa porta aqui embaixo, ó? 3000. Isso aqui não pode ser chumbado um 3000. Então, eu vou colocar aqui, ó, port, criar uma variável aqui em cima chamada port. Aqui, esse servidor rodando, eu já vou mudar para crase para a gente fazer template string. Para eu colocar aqui, ó, a minha port. E lá em cima, pode ser embaixo aqui do app express, eu vou criar const port, que vai ter o valor 3000. Aí aqui embaixo, ele vai assumir esse valor 3000 para rodar. Porém, isso é local. Como vai ser no servidor? Eu preciso colocar pipe, que é ou. Então, essa variável vai ter 3000 ou process.env.port. E você pode me perguntar, professor, nem tem port aqui. Da onde vem esse port? Esse port vai ter no servidor. Na verdade, vai ter em qualquer servidor que você for trabalhar. Vai ter essa variável de ambiente port. E aí, ele vai assumir a porta que o servidor determinar para ele. Beleza? Então, a gente já fica ali adaptado, nossa API adaptada para qualquer servidor, qualquer deploy. E esse .env example? Esse .env example é só para você pegar todas as variáveis, só as variáveis que você tem no .env e colocar aqui. Para quê? Para versionar isso para qualquer pessoa. Porque aí a pessoa vai ter o exemplo do seu environment, das suas variáveis obrigatórias para o seu projeto rodar, e aí ela só adiciona aqui agora a string do banco de dados dela. Isso é feito para projetos open source, que é o nosso caso. Então já vamos colocar aqui, ó, config .env no nosso commit e dar o commit aqui bonitinho e já fazer um sync changes lá na nuvem, lá no nosso GitHub, para ficar tudo atualizado perfeitamente. Então, .env example está pronto, o .env com a nossa URI está pronto e
o nosso index com a process port aqui, env, e também a configuração do banco de dados estão prontas. Antes de fazer o deploy e entender o que é o Heroku, vamos testar. Então vamos lá, vamos abrir o nosso terminal, npm run dev. Ele vai rodar aqui, banco de dados conectado. Vamos abrir o nosso Thunder Client. A gente tem as nossas collections aqui. Vamos fazer um get all. A gente parou o terminal, será que está tudo aqui ainda? Vamos fazer um get all aqui, ó, send, get all feito, vamos fazer um get by id feito, vamos fazer um post, personagem inserido, vamos pegar esse personagem novo, que é um personagem repetido, para fazer um put dele. Então vamos fazer o put, vamos ver se no get all ele mudou aqui para Potter, ok, e agora vamos apagar esse cara. Vamos apagar, personagem removido com sucesso, vamos ver o get all. Tudo funcionando perfeitamente, só que agora com o nosso .env funcionando aqui, ó, e a porta também. Então, ou ele assume a 3000, ou ele assume a porta do servidor. E aqui embaixo a gente deixa esse listen também mais variado, mais versátil para qualquer lugar. Vamos fazer o deploy, então, efetivamente? Nosso projeto está pronto aqui, já está versionado, já está na nuvem, tudo certo. Vamos agora abrir aqui o nosso navegador e vamos abrir o Heroku. Então, abre aí o site do heroku.com na sua máquina. E a tela que você vai ver não vai ser essa que já abriu na minha, porque eu estou logado. Vamos fazer o sign out aqui para você ver a tela do Heroku, como ele é. Porque é muito importante, né? Você ter acesso aí ao site e ter certeza, putz, é esse site que eu entrei? Será que está certo? Esse é o site do Heroku. Esse é o site correto aqui do Heroku, bem bonitão. E nele você pode subir projetos em Node, em Ruby, em Java, em PHP, em Python, em Go, Scale, em Clojure. Essas são as linguagens suportadas aqui pelo Heroku. Mas Node.js não é uma linguagem, uma engine, um cara que vai processar aí, que vai interpretar nosso JavaScript, mas é considerado como linguagem de programação porque o JavaScript só executa no back-end através do Node, tá bom? Você pode fazer o sign up aqui, para fazer uma conta nova, e aí você tem que digitar os seus dados, ele não tem a opção de fazer uma conta com Google, enfim, com qualquer outra coisa, então você tem que digitar os seus dados, não precisa de cartão de crédito, é bem tranquilo. Eu vou voltar para a tela e vou fazer o login, que eu já tenho uma conta. Vou fazer o login, já está aí com meu e-mail de docência, tudo certinho, eu tenho vários carinhas, vários servidores aqui já rodando, tá? Então eu vou apagar um deles, vou apagar esse test deploy blue. Beleza? Porque não serve para nada. Deixa eu vir em settings aqui. Vocês já estão aprendendo como apagar. Vou dar um delete app. Test deploy blue. Vou copiar. Colar e delete app. E por que eu estou apagando um deles? Porque o Heroku, de forma gratuita, só pode ter 5 projetos aqui dentro. Eu tenho um projeto aqui em Python, 2 em Node e outro em Python aqui embaixo. Bora então criar um novo projeto. Se você não tem nenhum projeto na tela, vai ficar só vazio aqui essa lista, tá? Não tem muita coisa diferente não. Então a gente vem aqui em New, Create New App, e você dá o nome do seu aplicativo, ele não pode ter um nome igual de nenhum outro aplicativo, né, na internet existente, tá bom? Então vamos dar o nome aqui de API, underline, não pode ter underline, então API traço HP. Vamos ver se tem. Já existe API traço HP, eu vou colocar traço blue, provavelmente não vai ter. API traço HP traço blue. Eu vou colocar aqui mesmo nos Estados Unidos, a região, e vou dar um Create App. Criando o meu aplicativo aqui, eu tenho algumas opções de fazer o deploy desse projeto. Através de pipeline, né, criando aí esteiras de CI/CD, não vou fazer com isso. Posso fazer pelo Heroku Git, usando o Heroku CLI, pelo GitHub e por container, tá bom? Como a gente vai fazer? Aqui é Heroku Git, então instalo o Heroku, blá, blá, blá. Não quero fazer assim. Quero fazer pelo GitHub para facilitar aqui nossa vida. Afinal de contas, nós temos um GitHub aqui com o nosso projeto completo, não temos? Ó, tá tudo certo aqui, ó. Env de exemplo, você percebeu que o .env não subiu, temos aqui o projeto finalizado, tudo lindo e maravilhoso. Então, você vai conectar o seu GitHub com o Heroku, o meu já está conectado aqui, ó, CodeT, e aí eu vou procurar o nome do repositório. O nome do meu repositório é API-HP. Então, API-HP. Digito e clico em Search. Provavelmente vocês não estão vendo esse search aqui. Deixa eu tirar o meu rostinho da frente. Pronto, agora vocês estão vendo o search que eu estou fazendo. E aí ele vai dar duas opções. Eu tenho essa API HP local e essa API HP. O que eu estou colocando é a API HP mesmo, tá? E eu vou dar um connect para eu conectar.
Ele tá conectando, tá fazendo a conexão aqui, bem tranquilona. Assim que ele acabar a conexão, ele vai falar para mim, você quer que eu faça o deploy de qual branch? Branch main? Sim, ó, branch main que eu tô subindo todo o meu projeto. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Toda vez que você fizer um commit, né, fazer um push, aí fazer um commit para a sua nuvem, para o seu GitHub, ele pode atualizar o seu site automaticamente, né, atualizar seu projeto, sua API automaticamente. Então eu vou colocar um Enable Automatic Deploy, tá bom? E ele sempre vai, que eu fizer um push, que eu fizer um deploy para main, ele vai atualizar meu site. Isso é muito legal. Então eu posso fazer um manual deploy aqui agora para ele executar o meu projeto. Então vou dar um deploy branch para ele. Primeira vez que ele executa, você precisa fazer esse deploy branch aqui para ele subir. Então ó, ele está fazendo aqui, ó, instalando todas as dependências, tudo que precisa, perfeitamente. Build success, subiu o nosso projeto, sem problema nenhum, tá só fazendo uma compressão agora e nosso projeto já está no deploy. Eu posso apertar em view e ele vai abrir a tela aqui, um cliente, né, do meu projeto. Ele vai abrir o cliente do meu projeto. Isso demora um pouquinho porque ele está ligando o servidor. Então, enquanto ele vai ligando, vamos configurar. Então, aqui, ó, eu posso vir em Overview. Vou vir em Overview desse projeto. Ele fez o deploy aqui. E eu vou fazer o que aqui nesse Overview, galera? A gente precisa alterar as variáveis de ambiente. Por quê? Eu não tenho uma variável de ambiente chamada database URI. Essa variável, ela está local no meu .env, mas agora ela precisa estar aqui na nuvem também. Tá bom? Então, para ela estar na nuvem, deixa eu voltar o meu rosto aqui para baixo. O que eu preciso fazer? Eu vou vir em Settings e eu vou vir aqui, ó, tá vendo Config Vars em Settings? Config Vars é só Review Config Vars. A chave, qual é a chave da minha variável de ambiente, da minha .env? A chave da minha .env é, vamos ver aqui, ó, no meu projeto, .env database URI. Então, vou copiar essa chave, vou voltar aqui para o Heroku. Database URI. E qual é o value? Qual é o valor da minha chave? O valor da minha chave é esse valorzinho aqui sem as aspas, tá, gente? Não precisa colocar as aspas. O valor é esse aqui, beleza? Todo bonitão aqui, ó, funcionando. E é só apertar em Add. E pronto, ele adicionou a minha variável de ambiente. Ele deu o application error aqui. Vamos tentar rodar nossa aplicação de novo. Então, salvei. Vou voltar em Overview. Beleza, ó. Ele já falou, ó, set database URI config var. Vamos agora dar um Open App para ver se ele vai dar erro novamente. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Ele ainda assim deu um erro. Vamos ver o que tem aqui nos logs para a gente saber qual erro é. Então a gente volta aqui para a API, vamos vir em More, View Logs. E aqui tem vários logs, ele está falando, ó, o banco de dados foi conectado, o node index foi rodado, banco de dados conectado, servidor rodando em 3000, porta 3000, esse é o problema. Tá? E aí ele está falando aqui que deu falha nessa porta. Vamos alterar o nosso projeto lá? Vamos ver. Antes de alterar ele, deixa eu voltar aqui no Overview, que aí quando eu alterar, fizer o commit aqui e subir para o GitHub, vocês já vão ver essa atualização instantânea aqui do projeto. Vamos voltar aqui no Index. A gente colocou 3000 primeiro e depois o Process. Vamos trocar de ordem. Vamos colocar primeiro, ele vai verificar se tem um Process Port. Se não tiver essa Process Port, ele vai colocar a porta 3000, tá bom? Então essa é a ordem correta. Primeiro ele verifica se tem uma porta do servidor. Se não tiver, eu estou rodando local, então é a 3000. Beleza, feito isso, ó, já deu a modificação para a gente aqui no Source Control. A gente vai colocar aqui a alteração da porta. Vamos dar um commit, sync chains. Quando ele terminar de atualizar, a gente já vai lá para o Heroku. Então, terminou. Vamos aqui para o Heroku. Vamos dar um F5 e vocês vão ver aqui agora, ó. Isso é muito legal. Build in progress. Por quê? Porque eu acabei de fazer um commit novo, então eu coloquei lá para ele atualizar sempre que a minha main lá no GitHub for atualizada. Ela acabou de ser atualizada. Então ele está fazendo aqui a atualização, fez o deploy do meu projeto. Vamos dar o Open App e vamos ver se ele funciona. Agora ele deu um erro porque eu não tenho a rota barra. Mas e se eu colocar a rota barra caractere e dar um Enter? Eu não tenho a rota barra caractere, é caracteres. Olha o que ele mostra para mim. 2 objetos. E quais são esses objetos? Ron Weasley e Harry Potter que estão
no meu banco de dados Atlas. E o mais legal disso aqui, galera, o meu terminal tá rodando, vou parar ele, ó. Vou dar um Ctrl C aqui nele, parei, vou dar um F5, não depende do meu localhost, não depende, agora isso está na nuvem. Vamos testar? Eu vou pegar esse endereço aqui em cima, vou vir aqui no meu VS Code, fechar o index, não preciso mais dele, vou dar um kill terminal, não vou rodar no terminal, vou fechar o env, só o get all aqui, ó, só o Thunderclient aberto. Vamos fazer um get all aqui na nossa API. Então, characters. Vamos ver se vai. Send. Você viu que demorou um pouquinho mais, porque agora o Heroku, ele roda o meu projeto e depois ele pega lá no Mongo Atlas, tem essa latência, essa diferença aí de tempo, mas ele traz e é gratuito também, então, enfim, a gente não pode exigir tanto. Vamos ver um get by ID. Então, vou pegar aqui, ó, só essa parte, get by ID, send, trouxe o ID pra gente, funcionou. Post, vamos fazer um post. Então, tirar uma barra, não pode esquecer. Send, personagem criado com sucesso. Deixa eu dar um get all lá no Heroku, ó. Colocou, porque agora está no banco de dados. Vamos fazer um put para alterar esse cara. Send. Ele não achou esse ID, então quer dizer que no post, nossa, a gente tem um probleminha aqui no post, hein? Aqui no put, cadê o nosso put? A gente tá verificando se ele tá com caractere, tá tudo certo. Character find by ID. Acho que o nosso ID deve estar... Ah, é porque ele não tem a rota barra tal. Ele precisa da rota, é character barra... Agora sim ele vai fazer o put. Personagem não encontrado, beleza. Porque esse ID não existe mais. Mas ele está fazendo o put. Vamos pegar aqui o get by ID. Get by ID não, get all. Vamos pegar esse personagem. Vamos vir aqui no put. Trocar o ID dele. Agora sim, ó, personagem atualizado. E vamos dar um delete nesse personagem, só que a gente precisa pegar primeiro a API, e aí a gente vai rodar dando erro mesmo, tá? Não tem problema. Character. Ele vai dar erro, ó. Esse personagem não existe. A gente vai vir aqui no put. Vai pegar esse ID. Vai voltar no delete. Vai trocar o ID. E vai dar um send. Personagem removido com sucesso. Se eu der um get all, ele vai demorar um pouquinho, mas ele traz para mim o meu array de objetos. Galera, a nossa API está pronta e ela está no ar. Ela está funcionando perfeitamente. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou agora passar desafios para vocês continuarem estudando e aperfeiçoando essa API. Quais são os desafios? Primeiro, aqui nesse index, você viu, né, que a gente separou o arquivo de models. Dá para a gente separar também o arquivo de rotas e colocar cada rota dessa, todas essas rotas, na verdade, em um arquivo separado chamado controllers. A gente cria controladores e a gente exporta e depois a gente só importa para cá. Outra coisa que dá para a gente separar é esse database. A gente pode criar a conexão com o banco de dados numa pastinha database e a conexão separada. Lembrando que o database depende diretamente do Mongoose, então não esquece de dar o require no Mongoose lá naquela pasta. E aí a gente deixa o nosso server muito mais limpo do que está agora. Ó. Agora ele está bem poluído com tudo aqui no mesmo lugar, que isso foi intencional para você aprender de forma mais simples. Mas falando de arquitetura de software, o ideal é você ter tudo isso em pastas separadinhas e organizadas para que seu código seja um código muito mais bonito. Beleza? Fica o desafio para vocês. Vocês podem pesquisar na internet, ver alguns outros conteúdos para conseguir executar isso. E eu espero que você tenha aprendido, curtido tudo que a gente viu por aqui nessa criação da API com persistência de dados em MongoDB. A gente se vê numa próxima. Até lá. Falou!